Lembre que revisão geral são questões de temas variados, né? Não é uma aula só de um único tema. É até bom porque a gente aprende um pouco a identificar o tema, né? Porque na prova não vai vir separado por tema. Vamos começar com essa questão aqui da prova 2022/1, que fala o seguinte: uma loja comprou um lote de aparelhos de telefone celular e vendeu 40% deles na primeira semana, sendo que 60% dos aparelhos foram vendidos no período da manhã e os demais no período da tarde. Eu acho aqui, eu gostaria que tivesse escrito que é dos aparelhos vendidos na primeira semana. Mas se você ler até o fim, dá mais ênfase de que eles 60% aqui, e até não faria sentido se ele vendeu 40% na primeira semana, 60% vendeu de manhã. Não faz sentido ser do total, tem que ser 60% dos 40% vendido. Não vai ter vendido 40% na semana e 60% do total vendeu de manhã. Vendeu de manhã mais do que na própria semana, né? Mas eu acharia legal, seria legal aqui, mas tudo bem. Ponto. Então, 40% deles na primeira semana. 60% desses 40% foram vendidos na manhã. E os demais... Gente, se 60% foi vendido pela manhã, qual é os demais? 40%, né? Para completar 100%. Então, desses 40% do total, 60% foi vendido de manhã e 40% à tarde. Os aparelhos restantes... Peraí, se ele vendeu 40% na primeira semana, então os restantes são 60% do lote, né? Foram vendidos na semana seguinte. Então não teve terceira semana, vendeu 40% na primeira e 60% na segunda. Sendo 40% deles, aqui ele foi claro, sendo 40% deles no período da tarde e 54 aparelhos no período da manhã. Esses 54 aparelhos é para quem é um dado que é mais para quem não vive sem ter o valor palpável. Mas aqui eu já vou ensinar um jeito de você escrever algo mais simplificado, ocupando menos espaço e até acho que mais claro depois que você se acostuma, do que ficar convertendo tudo para quantidade de aparelhos. Ou fazendo regra de 3, aí fica um negócio gigantesco a resolução e às vezes ainda erra porque não interpretou direito os dados na hora de montar a regra de 3 ou não interpretou direito o resultado da regra de 3. Montou de qualquer jeito e pegou o resultado e tentou jogar ali. Isso é a receita para ir mal, né? Eu vou tentar ensinar uma maneira que para mim fica mais claro, mais organizado e ocupa menos espaço, que no dia da prova você não tem todo o espaço do mundo para ficar rabiscando. Considerando-se o número total de aparelhos do lote, a razão, o que é razão? Estamos revisando várias coisas aqui. Razão é o mesmo que divisão. A razão do número de aparelhos vendidos no período da manhã para o número de aparelhos vendidos no período da tarde, então o que ele quer, eu vou chamar de razão de R, é a divisão do total de aparelhos vendidos pela manhã, dividido pelo total de aparelhos vendidos pela tarde. Só que os dados estão todos aí no meio de um texto, de uma historinha. Vamos organizar para poder substituir aqui. Eu vou até passar isso aqui para cá. Vamos organizar aqui. Usar a computação, por favor. Vou desenvolver a conta aqui. Aqui eu vou organizar os dados. Como que eu organizo esses dados? Vamos colocar aqui, primeira semana. Fazer uma tabelinha. E segunda semana e total. E aqui nas colunas vamos colocar manhã, tarde e total. Olha só que legal. Vamos ver se vai ajudar. Mas vamos ver. Na primeira semana, vamos colocar em porcentagem. Não vou usar esse 54 aparelhos, eu nem vou usar. Eu não vou transformar isso num de aparelhos. Eu vou escrever. Vamos só, antes de completar aqui a frase, antes de completar a tabela, vamos fazer o seguinte, Para se determinar o percentual de uma certa quantidade,
um percentual de uma certa quantidade, pode-se multiplicar o percentual em decimal, né, ou em fração não com o valor de porcentagem, pelo valor original. Então, por exemplo, se eu tenho um valor V e eu quero saber quanto que é 40% de V, eu faço 40%, que é 0,4, basta colocar 40 sobre 100, D vezes o V. Se eu pegar 0,4 e multiplicar pelo valor original, eu descubro quanto que é 40% dele. Entendeu? Por exemplo, 40% de 10. 0,4 vezes 10, R$ 4. 40% de 100, 40. 40% de 15. Quanto que é 40% de 15? Basta fazer 0,4 vezes 15. Quanto que é 15 vezes 4? 60, mais 0,4, R$ 6, se for 15 reais. 40% de 15 reais é 6 reais. Simples, né? E compacto. E aqui está escrito 40% do valor. Né? Então, vamos escrever assim. Ó, vamos supor que o total... Onde que ele fala aqui total? Considerando o número total de aparelhos do lote, eu vou chamar esse número total de aparelhos do lote, vou dar uma letra para ele. Ó. Chamar de T. T, sei lá, 100, 1000, 500, enfim, não sei. É o número total de aparelhos. A quantidade é T. Tá? Então, vamos lá. Na primeira semana, eu vendi 40% do total. Então, o total da primeira semana vai ser 0,4 de T. Aí, portanto, na segunda semana, eu já sei que é 60% de T. 0,6 vezes T. Por quê? Tem que dar 100%. O total é que 0,4 mais 0,6 dá 1T, 100% de T. Agora, na primeira semana pela manhã, foram 60% pela manhã. Então, 0,60 do 40 do total, é 60% do total de aparelhos? Não. É 60% do total da primeira semana. Do total da primeira semana, que é 0,4T, 60%, que é 0,6, foi pela manhã. Então, 0,6 de 0,4T foi pela manhã. Olha que legal. Pela tarde, foi então os outros 40%. Então, foi 40% do total da primeira semana, que é 40% de T. 0,4 de 0,4 de T. Olha como fica linear e compacto. 40% daquela semana, que foi 40% do total do lote. Agora aqui, o total é 0,6T. Na segunda semana, foi vendido 40% deles no período da tarde. Então, foi 40% na tarde, ó, segunda semana, do total daquela semana, que é 0,6T, 0,4 do 0,6T. Espera aí, se 40% foi à tarde, então 60% foi pela manhã. 60% do 60% de T, porque é 60% do total da segunda semana. Pronto, aqui o total é só somar isso aqui. Eu não vou colocar aqui, porque eu vou colocar na fração. Agora, o que eu vou fazer? Olha como fica mais claro. Eu quero o total de aparelhos vendidos pela manhã dividido pelo total de aparelhos vendidos pela tarde, que é isso que ele quer, a razão entre o número de aparelhos vendidos no período da manhã para o número de aparelhos vendidos no período da tarde. Pela manhã, é só somar essa coluna aqui, ó. 0,6 de 0,4 de T, mais 0,6 de 0,6 de T. Tarde, 0,4 de 0,4 de T, que foi o vendido na primeira semana, à tarde, mais o que foi vendido à tarde na segunda semana, 0,4, 0,6 de T. Acabou a questão. Ah, e para quem acha que continha difícil é porque está usando calculadora. Quem faz na mão, faz na raça, vai até pegar aqui mais rápido essa conta aqui e faz de cabeça. Com um treino. Né? No início você faz na raça, ali na mão. Mas se você estiver fazendo há um mês, 2 na raça e não usando calculadora, precisa conferir conta? Não precisa não. Faz de novo na mão, explica o resultado para alguém, faz no papel, esquece que a calculadora existe. Ouça o que eu estou falando. Faz assim, ó. 6 vezes 4, 24. Uma casa decimal, então vou ter duas. 24 com duas casas decimais, 0,24 de T. 0,6 com 0,6, 0,36, mesmo raciocínio. 36 com duas casas. 0,4 com 0,4, 0,16, mesmo raciocínio. 0,4 com 0,6 vai fazer 4 vezes 6, 24, 0,24. 0,24 com 0,36 basta fazer 36 mais 24, que dá 60. Então, é 0,60 de T, né? 0,24T mais 0,36T dá 0,60T. Álgebra. Tá? 0,16 mais 0,24 é só fazer 16 mais 24. 40.
Então vai dar 0,40 do total celulares. Corto o T com T, que é uma quantidade que eu não sei, nem quero saber, podia até descobrir, mas não preciso. E fica 0,60 por 0,40. Multiplicando por 10 em cima e embaixo, fica 6 sobre 4. Dividindo por 2 em cima e embaixo, fica 3 sobre 2. Está aí a razão, no modo mais simplificado possível, 3 sobre 2, gabarito A de amor.